A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Palavra de vida chegando aqui para nós. A palavra de vida de hoje, Hebreus 12, versículo 4 em diante, que nos diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito mais submissos ao Pai espiritual? E então viveremos? Olha que palavra. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Hoje eu gostaria de falar com você na palavra de vida sobre a disciplina divina. Aqui o autor aos Hebreus, ele cita Provérbios, né? Ele cita Provérbios 3, 11 e 12, dizendo: Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, porque o Senhor corrige a todo aquele filho que ele ama. Veja que ele dá um exemplo interessante, né? Ele fala que nós ouvíamos a disciplina dos nossos pais e obedecíamos. Antigamente, a minha mãe, por exemplo, ela olhava para mim e eu já sabia que eu tinha que ficar quieta, que eu tinha que sair do ambiente, né? Aqui é conversa para adulto, né? Conversa para criança. Vai para o seu cantinho. O olhar, né? Dependendo do que eu falasse, do que eu fizesse, o olhar dela eu já sabia que em casa a gente ia ser corrigido, né? Mas bendito seja a correção, a educação que a gente recebeu, porque nos deu respeito ao próximo, nos deu uma vida de integridade, nos deu caráter, né? Para viver de maneira correta. Então, eu me lembro que às vezes a minha mãe dizia para mim: filha, arruma aqui, lava a roupa, faz isso assim, assim, eu vou sair. Quando eu chegar, eu quero essa parte aqui limpa. E eu falava: mãe, eu não quero fazer, não quero limpar. Né? E eu falava assim, ela falou: mas você tem que aprender para quando você ter a sua casa, você saber fazer. Né? E eu falava: não, eu vou ser rica. Quando eu crescer, eu vou trabalhar, vou ser rica, eu vou ter empregado para fazer para mim. E ela dizia assim: você, até mesmo se você tiver empregado, você tem que saber fazer para saber mandar, para saber falar, né, o que é certo e o que é errado, como é que vai ser. Então ela me disse, se eu não fizesse, né, era disciplina na certa. Eu ficava ali sentada no cantinho pensando, naquela época até a gente apanhava, então era um outro tipo de correção, né, digamos assim. Mas era para o bem, para que a gente pudesse se tornar pessoas de bem, pessoas de respeito, não é? E isso é muito importante. E aqui está dizendo que Deus é Pai espiritual. E às vezes nós não entendemos, irmãos, a disciplina de Deus, né? Aqui também fala também, lá em Jó 5,17, diz, né? Bem-aventurado aquele homem que Deus disciplina como filho. Então, Jó passou por muita provação. Quando nós somos provados por Deus, ele diz aqui: vocês ainda não lutaram contra o pecado, não resistiram até o sangue, ou seja, até a morte. Até quando será nossas lutas? Até quando será a nossa luta contra o pecado? Até quando será a nossa luta contra a carne? Até a morte. Então nós não podemos parar agora, não podemos desistir. Temos que continuar lutando contra o pecado até a morte.
E quando nós fomos disciplinados pelo Senhor, em provação, em luta, em dificuldade, nós temos que entender que tudo tem propósito de Deus. Todos os momentos que passamos, a disciplina que nós vivemos, é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. E ali nós temos que estar abertos ao mover de Deus. Ele diz que ele nos trata como filho. E ele diz, é para a disciplina que perseverais. Então nós temos que perseverar firme no Senhor, mesmo passando pelas lutas. Ninguém gosta de ser disciplinado, né? Ele diz, mas se estáis sem correção, que todos têm tornado participante, sois bastardo e não filho. Então, assim, quando é uma pessoa que não é filho da gente, a gente olha na rua, olha em algum ambiente, fazendo coisa errada, sabendo que está entrando num caminho errado, a gente fica triste. Mas a gente não pode corrigir, não é nosso filho. Mas se nós somos filhos de Deus, nós vamos parar para ouvi-lo. Nós vamos parar para obedecê-lo. Nós vamos, né, ser parados por ele também, para ser tratados por ele. Porque ali é o tempo do Senhor fazer a obra na nossa vida. Às vezes na nossa frente tem um abismo para a gente cair, e Deus nos para alguns quilômetros, alguns centímetros, né, alguns quilômetros, anos, metros, né, antes, e fala, não, para aqui. Porque se você continuar no rumo que você está indo, você vai cair no abismo. E às vezes a gente não quer dar ouvido ao Senhor. E nós precisamos aceitar a disciplina do Pai espiritual, porque Ele nos ama. Ele diz aqui que nós precisamos ouvir. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, não é verdade? A gente fica triste quando é disciplinado, quando alguém nos corrige, até mesmo um pai e uma mãe. A gente fica triste, mas é para o nosso bem. Ele diz, mas depois vai produzir um fruto pacífico aos que têm sido exercitados por ela, um fruto de justiça, um fruto de paz. Vai ter consequência boa. Então pense bem, deixa Deus te disciplinar, pare para ouvir, deixa Deus trabalhar. E no final ele dá para nós aqui como nós temos que agir no momento da disciplina. Ele diz, restabelecer as mãos descaídas. Isso fala dos joelhos trôpegos, isso fala da oração. Momento da gente levantar nossas mãos para adorar, para orar, e os joelhos firmes no chão em oração. Não parar de orar quando for disciplinado. Não parar de adorar quando for disciplinado. Esse é o caminho. E ele diz, fazei caminho reto para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ou seja, você que é filho de Deus e está sendo disciplinado por ele, mantenha firme na oração, mantenha firme na adoração e fica no caminho reto, nesse caminho estreito, que é o caminho da vida. Por quê? Tem várias pessoas te observando, tem várias pessoas que seguem você, mesmo quando você é provado, mesmo quando você é disciplinado, mas sabe que você é uma pessoa de fé, uma pessoa que tem testemunho. E se você se extraviar, desviar, sair do caminho reto, o que vai acontecer? Vai desviar aqueles que são mancos, né? Aqueles que têm dificuldade de permanecer no caminho, que estão no caminho porque você tem sido para eles uma referência. Então eu sei que está difícil, eu sei que está doendo, eu sei que a disciplina de Deus, a provação que você está passando não tem sido fácil, mas Deus dá a dica para nós aqui na palavra. Permaneça orando, permaneça adorando, permaneça no caminho, porque muitos que estão fracos na fé estão ficando firmados, estão sendo curados pelo seu testemunho, por você, simplesmente por você permanecer na presença de Deus com tantas aflições como você tem passado. A disciplina de Deus, irmãos, é para o nosso bem, para o nosso proveito. Ele é Pai, Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa minha irmã, esse meu irmão que está sendo disciplinado por Deus, que está sendo, meu Pai, provado pelo Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, renova as forças, fortalece os joelhos fracos, meu Pai, fortalece as mãos fracas e dá a eles o ânimo, a alegria de permanecer orando, adorando, pregando a palavra no caminho, mesmo passando por tantas tribulações, que eles continuem sendo referência, meu Pai, exemplo para muitos fracos na fé, em nome de Jesus.
Restaura este meu irmão e minha irmã. Levanta eles, ó Pai, e que essa disciplina passe para que eles possam ver o gozo, a alegria, o fruto da paz e o fruto da justiça que virá desses momentos que eles estão obedecendo ao Senhor mesmo na dor. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Deus fortaleça em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.